O Hora de Agir de hoje acontece nas oficinas da CP em Guifões, aqui no norte de Portugal. E é nesta estação que começa uma viagem para o futuro. Um futuro que se constrói não apenas através dos investimentos que estão a ser feitos na ferrovia, mas também por esta história extraordinária que nós viemos aqui conhecer. Aqui existiam umas oficinas da CP, aqui em Guifões, que estiveram encerradas durante muitos anos e que há pouco foram reabertas. E então, antigos funcionários da CP, alguns reformados, vieram ensinar jovens quadros como é que se recuperavam carruagens. E carruagens antigas, abandonadas, que estavam espalhadas pela rede ferroviária, foram trazidas para esta oficina e para outras que a CP tem no país para serem reabilitadas, reconstruídas e que estão agora, paulatinamente, gradualmente, a ser inseridas na rede. Hoje puxamos por mais um bom exemplo nesta Hora de Agir. Um exemplo mundial de economia circular, de boa gestão de dinheiros públicos, porque estas carruagens custam bem menos, ficam bem mais em conta do que adquirir carruagens novas, mas também um exemplo de sustentabilidade ambiental, pelo contributo que está a dar e que vai dar para a descarbonização do setor dos transportes em Portugal. Em 1825, George Stephenson fabricou a Active, a primeira locomotiva que ele próprio conduziu com mais de 80 toneladas de carvão e puxou a primeira carruagem de transporte de passageiros, a Experiment, naquela que viria a ser a primeira viagem na região mineira de Inglaterra, onde foram percorridos os primeiros 15 quilómetros a uma velocidade máxima de 39 km/h. Foi aí que tudo começou. Depois da primeira viagem na Inglaterra, o comboio espalhou-se rapidamente pelo mundo e foi uma revolução nos transportes na indústria, tendo sido um contributo decisivo para o desenvolvimento económico dos países e que aproximou pessoas e culturas. 2 anos mais tarde, em 1827, o primeiro comboio nos Estados Unidos. Em 1828, em França. Em 1835, na Alemanha. Em 1839, em Itália. Em 1848, em Espanha. A 28 de outubro de 1856, foi realizada em Portugal a primeira viagem de comboio. Foi entre Lisboa e o Carregado. O comboio Dom Luís percorreu 37 km em 40 minutos, tendo sido iniciado um período de grande transformação no país. Devemos-lo a Fontes Pereira de Melo, Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria. Um empreendedor que, contra ventos e marés, concretizou um profundo projeto de transformação de Portugal, ligando o país nas linhas do caminho de ferro, num grande pacote de investimento conseguido através da contração de dívida externa de longo prazo. Ficámos ligados ao mundo, como o incrível Essa de Queiroz tão bem escreveu, que o comboio trazia da Europa ideias, estética e interesses. E assim continuou. Em 1948, as primeiras automotoras chegaram da Suécia. Depois, a eletrificação e a chegada de comboios cada vez mais confortáveis, mais rápidos e com mais tecnologia. Mas, como na música de Zeca Afonso, o comboio era mesmo descendente. No comboio descendente vinha toda a gargalhada. Uns por verem... Mais de um século depois, Garré ganhava a discussão a Fontes Pereira de Melo e a aposta foi mesmo na rodovia, com os comboios a ficarem mais na estação. Depois de décadas a perder milhões de passageiros nos últimos 10 anos, as pessoas voltaram a procurar o comboio, o que gerou situações de colapso com comboios cada vez mais sobrelotados, realidade que contrastava com locomotivas paradas nas oficinas e material circulante parado ao longo da linha. Tal como há 150 anos com Fontes Pereira de Melo, a ferrovia volta agora a estar na agenda do desenvolvimento de Portugal. Mais de 3 mil milhões de euros estão a ser investidos na infraestrutura ferroviária e a CP recupera o material antigo que, como novo, é agora colocado ao serviço. Para que as pessoas optem pelo transporte público, este tem de estar disponível, tem de ter frequência e tem de estar ligado aos outros modos de transporte. É este o comboio que já arrancou da estação, o comboio ascendente do qual precisamos, nesta que é a década da descarbonização. E nesta década da descarbonização, nós estamos hoje aqui nestas oficinas da CP Guifões, para falar com quem
nela trabalha todos os dias. Eu tenho comigo aqui o Pedro Moreira, que é presidente da CP Comboios de Portugal. Pedro, o que é que está aqui a acontecer neste trabalho? Aqui estas oficinas estiveram fechadas muitos anos, agora reabriram. Vê-se aí um sorriso nestes trabalhadores. O que é que fizeram aqui? De facto, estas oficinas estiveram fechadas durante muitos anos. Nós não tínhamos de todo condições para a manutenção, as revisões de material circulante, e agora, para além de termos novamente a oficina aberta e a funcionar em pleno, estamos a recuperar e a modernizar o material circulante, que aumenta a capacidade da operação da CP, o que é importante na medida em que a CP já não investe em material circulante há mais de 20 anos. Nós estamos a comprar material circulante novo, mas o material circulante novo não está disponível nos estantes. Tipicamente são necessários 5 anos, desde o momento que lançamos o concurso até a aquisição de material novo. E o que estamos a fazer aqui é a recuperar material, neste caso em concreto estas carruagens que vemos ao nosso lado, são carruagens que compramos à Renfe, em Espanha, por cerca São as carruagens Arco, não é? Carruagens Arco, as chamadas carruagens Arco. Custaram-nos 30 mil euros, recuperámos-las com cerca de 156 mil euros, cerca de 95% dos custos, são de empresas nacionais. Portanto, nós daqui estamos a fazer com 10 vezes menos, não é? Pouco mais de 150 mil euros. Exatamente, ou seja, com um valor muito reduzido. E a economia circular. É a economia circular a funcionar no seu pleno, em grande escala, ou seja, é muito importante para as empresas nacionais. Estamos a fazê-lo com um custo muito inferior de uma carruagem nova e estamos também a desenvolver capacidades que podemos utilizar na modernização e construção de material circulante em Portugal. Mas não é só as carruagens Arco, também foram recolhidas antigas carruagens ou material circulante, que tecnicamente fica melhor dizer assim, que estavam espalhadas pela rede, não é? Estão Exatamente. A recolher e estão a recuperar aqui. Mas estamos a fazê-lo também no entroncamento e no barreiro, que são as 3 oficinas de manutenção de segundo nível, nas quais nós temos capacidade de recuperar e modernizar material circulante. E entre isso, o que fizemos já até o momento, levou à reparação, modernização e reposição ao serviço de automotores. Já recuperamos várias locomotivas diesel, várias locomotivas elétricas, carruagens não só para serviços interregionais ou intercidades, como é o caso destas, mas também para serviços de turismo históricos. E recuperamos grande parte dos equipamentos, modernizamos outros e desenvolvemos novos equipamentos com recurso à nossa engenharia, às nossas capacidades técnicas, dando exemplo do sistema de informação aos passageiros que foi incorporado nestas carruagens, que foi desenvolvido totalmente de raiz pela nossa engenharia e que podemos dizer com total segurança que é já o melhor sistema de informação aos passageiros que nós temos em todo o material circulante da CP. E há aí uma história fantástica de uma válvula que antes custava 10 mil euros à CP e agora já a produz em Portugal por 500 e poucos euros, estou a dizer bem? É verdade. Por acaso, não é para este material. O engenheiro que o fez trabalha aqui, que é o João Silva, e o que foi feito foi pegou-se numa válvula, que é da pendulação, que no fabricante custava mais de 10 mil euros e que nós projetamos de raiz, melhoramos e resolvemos problemas técnicos que tinha na origem e conseguimos fabricar por um valor de cerca de 500 euros. E agora vamos ouvir os engenheiros que estiveram aqui a trabalhar na concepção e no acompanhamento deste processo de recuperação destas carruagens aqui nestas oficinas de Guifões. A necessidade que tivemos aqui de criar este departamento de eletrónica foi precisamente para reparar equipamentos eletrónicos que anteriormente iam para os fabricantes e nós tínhamos aqui 2 problemas. O custo é elevado e um problema de obsolescência grande que existe nos equipamentos eletrónicos, nomeadamente nestas carruagens Arco que têm muitos anos. São equipamentos que têm muitas obsolescências e que nos obrigam a fazer reengenharia, estudar os equipamentos e tentar arranjar alternativas. Fazer este tipo de engenharia inversa e progressivamente ir recorrendo cada vez mais à indústria nacional, cada vez mais se justifica, porque temos de garantir e manter os veículos em circulação durante períodos bastante prolongados de vida. Quando estas oficinas reabriram, tiveram que vir os antigos funcionários passar o seu conhecimento para jovens
técnicos aqui da CP. Como é que foi este encontro geracional que aqui aconteceu? Foi positivo para as pessoas, para os colegas mais experientes para cá vieram trabalhar e também para os novos que aprenderam com ele. Alguns estavam reformados, não é? Chegámos a contratar pessoas reformadas, outros trabalhadores foram transferidos de outras oficinas. Esta é uma área muito específica, que carece de um grande nível de formação, de muita experiência, que não existem cursos, nem existem sequer cursos de formação que habilitem as pessoas a trabalharem nesta área sem que passem por muita formação interna e por um acompanhamento com pessoas mais experientes também que vão passando esse know-how. E o Centro Tecnológico Ferroviário vai ter também algum papel nesse sentido da formação? A criação do Centro de Competências Ferroviário, que está sediado aqui em Guifões, tem vários objetivos e um deles passa precisamente pela formação, tanto técnico-operacional, vocacionada para as áreas de ferrovia, tanto na área da manutenção de material circulante, como também na manutenção de infraestrutura, das infraestruturas ferroviárias. E para além da formação técnico-operacional, estão previstos também pós-graduações em engenharia na área da manutenção de material circulante e até doutoramentos, estando já associado o curso E-Rail da FEUP ao Centro de Competências Ferroviário. E nesta hora de agir temos de ouvir também quem de facto põe as mãos na massa. Os soldadores, os eletromecânicos, os serralheiros que trabalham todos os dias aqui na recuperação destas carruagens e que têm também algo a partilhar connosco. Nós começamos, portanto, a carruagem entrando, nós fazemos uma avaliação por alto daquilo que é necessário fazer, não é? Há uma ou outra surpresa sempre, porque isto está tudo emassado, a chaparia está escondida, portanto temos que andar ali um bocadinho a procurar onde existem os podres, onde existe corrosão. Portanto, a partir daí começamos a trabalhar. Tudo aquilo que nós conseguirmos recuperar, nós tentamos recuperar, como é evidente. Caso contrário, temos que colocar material novo. O quadro elétrico foi remodelado, a iluminação foi remodelada, antes era lâmpadas fluorescentes, agora é a iluminação LED. Temos um sistema de informação de passageiros novo, a alimentação das carruagens também já é outro sistema novo. Algumas bem bastante degradadas, mas no fim vemos o trabalho que temos, tem muito mais conforto, tem um aspecto, como se vê, bom, tem tido uma boa crítica positiva dos passageiros. Toda essa modernização, estamos a dar uma ajuda à economia portuguesa e às empresas portuguesas. Acho que é uma aposta espetacular no país, neste caso, e também já sei que lá fora já acabam a fazer o mesmo porque viram em nós um exemplo. Porque o material encostado, acabar por ir para a sucata, conseguimos reutilizar e recuperar melhor do que fazer de novo, se calhar. E é este trabalho que é aqui feito por estes operários que é muito importante para nós termos mais material circulante. A frequência do transporte público é importante. É muito diferente termos comboios de hora a hora ou de 15 em 15 minutos quando as pessoas precisam de optar entre o carro ou o comboio. Nós vamos conseguir ter este material circulante para rapidamente conseguirmos esta atratividade? É nesse sentido que nós estamos a trabalhar. De facto, nós não tínhamos e não temos ainda o material circulante que gostaríamos de ter. Daí que nós estamos a trabalhar quer na recuperação, quer na aquisição de material novo, mas nós precisamos efetivamente de aumentar a frequência, com mais ligações, com mais comboios, com mais conforto, porque a transferência para o modo ferroviário só será conseguida se melhorarmos as condições, se tivermos mais ligações de material circulante. Sendo que é importante também a compatibilização do modo ferroviário com outros modos de transporte complementares. A intermodalidade. A intermodalidade que tanto se fala, os transportes públicos têm de ser intermodais, têm de ser complementares. O comboio não vai, nem nunca irá à porta de todos os portugueses, e daí que é importante que exista complementariedade com outros modos de transporte. Tem que se criar redes
onde a ferrovia tem que desempenhar um papel muito importante. 25% dos gases com efeito de estufa provém dos transportes. A ferrovia é o modo de transporte mais sustentável, mais amigo do ambiente. Agora, não podemos obrigar as pessoas a andarem de comboio. O comboio tem que constituir, de facto, uma alternativa muito mais vantajosa para a mobilidade do que outros modos de transporte que estejam em concorrência direta com a ferrovia. Mas os modos de transporte alternativos continuam a ser importantes para fecharmos a rede e permitir que as pessoas se desloquem do ponto A para o ponto B apenas com transportes públicos ou com modos de transporte sustentáveis. Porque é de facto, quando nós temos um carro e o bituminoso, temos aqui uma aderência muito maior que aquela que existe com o carril, não é? Por isso é que a energia consumida Exatamente. É muito menor, não é? E por isso é que nós devíamos cada vez mais levar as pessoas até às estações dos comboios, não é? O transporte ferroviário, face ao baixo atrito roda-carril, permite o transporte de mercadorias e passageiros com a máxima eficiência energética. Ao ser mais eficiente, também consome menos energia, é menos poluente. E o comboio elétrico, a catenária, não emite qualquer gás com efeito de estufa. É uma solução que existe há décadas e que pode ser utilizada rapidamente para a transferência modal para um modo de transporte sustentável. Nós temos no Hora de Agir sempre um momento muito especial e muito individual. É quando perguntamos ao nosso convidado qual é que é a sua ação individual, qual é que é a sua hora de agir em cada dia. Pedro Moreira, qual é que é a sua hora de agir? A minha hora de agir, normalmente nas ações, no meu dia a dia, já utilizo aquelas práticas que são aconselhadas a qualquer cidadão, nomeadamente ao nível da reciclagem, mas neste programa, e faço aquilo que estamos a falar, eu destaco de que nas minhas deslocações utilizo preferencialmente sempre o comboio. Nas deslocações entre casa e trabalho, na maioria das vezes utilizo os urbanos e também me desloco com muita frequência entre Porto e Lisboa, tipicamente também sempre de comboio. Para além de serem o modo de transporte mais sustentável, é também aquele que é o mais confortável, o mais seguro, existindo apenas vantagens na sua utilização. Obrigado, Pedro, obrigado por esta conversa e também parabéns por este trabalho que está a ser desenvolvido aqui, não só em Guifões, mas também no Barreiro e no entroncamento. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de mostrarmos o trabalho que estamos a fazer aqui e do orgulho que sentimos de contribuírem para o transporte mais sustentável no nosso país. É a vossa hora de agir. Sim. E depois de termos conhecido este trabalho de recuperação destas carruagens nas oficinas, é já no conforto desta carruagem recuperada que terminamos mais uma hora de agir. Na década da descarbonização da economia e do avanço para um novo modelo de economia circular, o transporte ferroviário pode ter aqui um papel preponderante. Nós que estamos hoje a viajar de comboio, estamos a fazê-lo naquele que é um dos meios de transporte mais eficientes e que pode contribuir para a redução destes 25% de gases com efeito de estufa, que são as emissões do setor dos transportes. Não só pelo baixo atrito entre a roda e o carril, mas também porque usa energia elétrica e que no futuro será cada vez mais produzida a partir de fontes renováveis. Este é um tema ao qual nós iremos voltar em próximos programas, em próximos Hora de Agir. Por hoje, a viagem termina aqui. Uma viagem de comboio. E nós temos encontro marcado para a próxima semana. Um abraço, amigo, e até lá.